Como alguém pode aprender a romper uma interpretação de que viveu uma vida de dor, tristeza e sofrimento? Não negar a experiência que aconteceu com eles, mas não definir seu futuro e impedi-los de alcançar a abundância que desejam criar em sua vida. Essa é a beleza do nosso humanismo e da nossa divindade. Temos a capacidade de escolher. Devemos aceitar a responsabilidade com essa escolha de não sermos definidos pelo nosso passado. Isso foi uma escolha consciente que fiz. Quando eu era jovem, olhava para a vida do meu pai, olhava para a destruição emocional, olhava para o que isso estava fazendo comigo. E eu disse, agora, meu irmão mais novo, e eu amo meu irmão, e se ele estiver assistindo a isso, não falo com você há um tempo, irmão, mas eu te amo. Ele carrega essa mágoa. E permite que isso defina a sua vida. E assim, todas as desgraças, e isso não é nada novo, você já ouviu isso, todas as desgraças, os relacionamentos ruins, os empregos ruins, seja o que for, é culpa de outra pessoa. Você sabe, você está olhando ao seu redor pelos motivos. E isso é uma mudança fundamental em entender a nossa relação com o mundo. Devemos escolher, conscientemente ou subconscientemente. Não estou dizendo que é sempre uma escolha consciente, mas em algum nível escolhemos ser definidos pelas circunstâncias do passado ou escolhemos nos libertar. A divindade humana nos permite fazer isso. Se não tivermos nossa divindade humana, a capacidade de inovar, imaginar, criar, amar, todas essas são facetas da divindade humana. Você começa a ver por que é tão importante para nós. Para preservar, reivindicar nosso humanista, nossos corpos, eu acho que talvez o maior. A tarefa que nos é dada como humanos é honrar, preservar, proteja o dom dos nossos corpos, porque uma vez que entregamos nossa humanidade à tecnologia, nunca a recuperaremos. Uma vez que entregamos nossa humanidade, uma vez que entregamos nossa biologia, nunca a recuperaremos. E nos tornamos algo muito diferente. É sobre isso que Ray Kurzweil está falando, e é sobre isso que os outros estão falando. Mas se resume a algo ainda mais profundo do que isso. E se você vai fazer um resumo, talvez este seja o resumo. Porque nem todo mundo está interessado no bem e no mal. Nem todo mundo está interessado na tecnologia e tudo mais. Se resume ao amor. A pergunta que todos nós nos fazemos: amamos a nós mesmos o suficiente para aceitar o presente de nossa humanidade? E a responsabilidade que vem junto com o ser humano. E a nossa divindade, expressando-a destemidamente neste mundo. Essa é a pergunta que todos estamos nos fazendo. E sem uma resposta verbal, as escolhas que fazemos, a política que escolhemos, os sistemas médicos que escolhemos, a comida que comemos, as guerras que criamos ou a paz que criamos, são a resposta a essa pergunta. Todos estamos respondendo agora. Mas como você pode respondê-la se não conhece o contexto? Então eu vou voltar. Bem e mal. Uma batalha entre o bem e o mal. Esta é uma batalha muito diferente. Você não vence esta batalha. Não é o tipo de batalha que se vence lutando. Nós não queremos vencer, queremos triunfar. E a maneira como triunfamos, e esta é a beleza, você não precisa saber nada disso. A maneira como triunfamos é vivendo a melhor versão de nós mesmos. Vivemos nossa humanidade. Vivemos nossa divindade. Amamos sem medo, inovamos, criamos, perdoamos sem expectativa. Quando fazemos esse perdão, fazemos todas essas coisas. E ao fazer isso, isso é exatamente o oposto. O mal quer nos derrotar separando-nos dessas expressões. Quando as vivemos, triunfamos. Uau! E acho que essa é a beleza de onde estamos agora. Isso faz sentido? Mas se alguém estiver faz sentido para mim, claro. ouvindo e pensando, sabe, eu tive uma vida difícil, eu tive uma vida dura. Claro. Tenho certeza de que você pode pensar em alguém na sua vida que esteja se apegando a essa história. Talvez seja validado, certo? Como se pudessem validar isso e foi realmente desafiador para eles. Claro. Se tentarmos simplificar os passos, talvez as ações e a prática possam levar muito tempo, energia e esforço consciente. Mas se pudermos simplificar os passos, se alguém estiver se sentindo completamente preso ou quebrado em seus relacionamentos, situação financeira, carreira, e simplesmente sentir que energeticamente as coisas não estão funcionando para mim, não consigo criar a vida que quero. Estou ouvindo você dizer que devemos proteger e preservar nossos corpos, mas estou tomando drogas porque está me ajudando a lidar com todo esse estresse. Estou usando álcool, pornografia, vício, porque estou exausto. Quais seriam os passos práticos que eles poderiam começar a aplicar em suas vidas para transformar uma história e um passado de sofrimento ou tristeza em paz, liberdade
e abundância financeira e emocional em suas vidas? Essa é realmente uma boa pergunta. E o que estamos fazendo agora é a resposta a essa pergunta. Tem que começar sabendo que você tem uma escolha, antes de tudo. Eu sei Muitas que você pessoas tem uma acreditam que não há escolha. escolha, porque foram condicionados e doutrinados a acreditar que são vítimas impotentes de um mundo ao seu redor sobre o qual não têm controle e que são uma forma de vida falha que precisa de algo fora de seus corpos. Então, conhecimento é poder. Você tem que estar disposto a abraçar a profunda verdade de sua humanidade e divindade. É muito difícil romper esses padrões se você não estiver disposto a aceitar a verdade sobre sua humanidade e o poder e responsabilidade que vem com o ser humano nesta terra. E somos dados muito poucos motivos para fazer isso, Lewis. Em nossas vidas, na escola, as crianças recebem muito poucos motivos para fazer isso, e é por isso que elas perderam o respeito, em muitos casos, pelos seus corpos. Eles não têm uma noção de futuro, porque a doutrinação diz a eles que vivem em um mundo sem esperança. É isso que estão ouvindo. Agora, eu, com exceção das drogas, éramos mais do que pobres. Meu pai finalmente foi embora. Ele foi embora quando eu tinha 10 anos, felizmente. Difícil para minha mãe, criando dois meninos. Ela não tinha um emprego. Isso foi em 1960, início dos anos 60. Norte do Missouri? Onde você Sim, estava? no norte do Missouri, logo ao norte de Kansas City, Missouri. Noroeste do Missouri. Noroeste do Missouri, sim, eu menti sobre minha idade. Trabalhei em uma usina de cobre para poder ser um trabalhador sindicalizado. Depois da escola, trabalhei em horário sindical, das 16 horas às 4 horas. Eram turnos de 12 horas. Moramos em habitação subsidiada pelo governo durante a maior parte da minha adolescência, até eu sair. E então fui forçado a voltar. Aos 14 anos, saí. O tribunal interveio e disse: você precisa voltar até fazer 18 anos ou se tornar um tutelado do Estado. Então eu voltei. Nós morávamos em habitação subsidiada pelo governo. É uma daquelas coisas, você pode ouvir as palavras de milhões de pessoas diferentes. Você tem que encontrar uma razão para se tornar mais do que as circunstâncias do seu passado. Você tem que encontrar essa razão por si mesmo. E é por isso que a informação é mais do que apenas dados. Quando eu posso mostrar a alguém o potencial dentro de seus corpos, para vê-lo de forma diferente, quando posso mostrar a alguém qual é realmente a divindade deles e que é tão valiosa, que as nações criarão guerras para nos desviar e distrair. O que há dentro de nós que poderia justificar tanto sofrimento? É porque somos tão valiosos e preciosos. Eu posso te contar outra história. Não tenho ideia de como estamos no tempo. Estamos bem? Para concluir rapidamente, o primeiro passo é saber que você tem uma escolha. Está bem? Conhecimento é poder. E então a história se encaixará nisso também. Você precisa saber que tem a escolha. Acho que a segunda coisa que você disse foi a necessidade de estar disposto a acessar sua divindade e humanidade. Reconhecer que o potencial está lá e que somos uma forma de vida rara, preciosa, bela, antiga e sagrada. Ninguém está dizendo isso aos nossos jovens. Sabe, vemos isso em tradições religiosas, onde o corpo humano é frequentemente chamado de templo. Você vê Sim. isso. E em tradições bíblicas e outras tradições dessa perspectiva, se alguém é biblicamente inclinado, acho que é 1 Coríntios 13, que diz: não sabeis que sois o templo de Deus. O que isso significa? Bem, nós vamos ao Egito, nós vamos à Grécia, nós vamos a muitas dessas civilizações antigas. Quando eles constroem templos, eles os constroem em camadas. E o santuário mais íntimo é onde os segredos mais preciosos e a sabedoria são sempre guardados. Por exemplo, a Arca da Aliança no Templo de Salomão não estava como na entrada. Quando você entra, você tinha que passar por camadas para chegar às câmaras. E apenas certas pessoas tinham permissão para entrar lá. Bem, dessa perspectiva, se o corpo humano é um templo. Aquelas tradições antigas, aquele santuário mais íntimo, é chamado de Santo dos Santos, é o termo que é dado. O Santo dos Santos, é onde a arca era guardada. No Templo de Salomão. Nós, como um templo do corpo humano, não temos um Santo dos Santos. Temos 50 trilhões de santos dos santos, porque o núcleo de cada célula do nosso corpo contém a informação que nos lembra que não somos o que nos foi dito.
Somos muito mais do que fomos levados a acreditar. E quando você começa a pensar em si mesmo dessa forma, agora eu concordo. Se você está em baixa, sem dinheiro, exausto, desempregado, quero dizer, esses são conceitos importantes. Quem tem tempo para isso quando você está apenas... Difícil superar isso. Mas não é impossível porque somos humanos. Somos humanos e temos uma escolha. E é isso que nos diferencia de todas as outras formas de vida. Agora, existem técnicas que ensinamos. E alguns dos seus outros convidados também falaram sobre isso. Por exemplo, você não pode mudar o que aconteceu. Eu não posso mudar a dor do meu passado. E o que eu experimentei não é nada comparado ao que muitos dos meus irmãos e irmãs neste planeta experimentaram. O trauma cria produtos químicos no corpo. Existem técnicas para liberar esse trauma. E uma vez liberado quimicamente, o que permanece são os remédios emocionais. Não faz muito sentido passar pelos remédios emocionais. E dentro do contexto de trauma químico no corpo, eu recomendaria... Primeiro, libere-o fisicamente. Eu recomendaria isso. Explorar técnicas para liberar o trauma e o que encontrei como mais eficaz. Fazemos isso em nossos programas de 4 dias, mas quero que as pessoas saibam que estão disponíveis. Existem formas de trabalho respiratório. O trabalho de respiração é um lubrificante. É um lubrificante emocional que libera esses neuropeptídeos para se moverem pelo corpo. Existem técnicas de liberdade emocional e EFT, Emotional Freedom Techniques. Para algumas formas específicas de trauma, o toque. A batida, né? Técnicas que as pessoas têm usado, a terapia pode funcionar até certo ponto. E eu quero apoiar essa afirmação. Em 1991, cientistas descobriram 40 mil células especializadas no coração humano que foram descobertas. Elas sempre estiveram lá, mas ninguém pensou em procurar porque são essencialmente neurônios. Por que você procuraria um neurônio que sabe que está no cérebro? Por que você olharia para o coração? Bem, eles encontraram uma rede neural no coração. Uau! Então isso significa que quando temos um trauma, nós experimentamos isso em 2 lugares. E a rede neural no coração pensa, sente, lembra e emite emoções independentemente do cérebro craniano. Isso significa que o trauma que vivenciamos ao longo de nossas vidas, inclusive eu, vindo de uma família abusiva e alcoólatra. Esse trauma está enraizado, se não foi resolvido, em ambos os lugares. Então eu posso ir a um terapeuta e falar sobre meu trauma a partir da polaridade do meu cérebro esquerdo e direito. Isso é o ego. E o cérebro, por ser um órgão de polaridade, faz o que sempre faz. O cérebro sempre verá seu trauma em polaridade. Bom, mal, certo, errado, sucesso, fracasso, digno, não digno. Isso é o que o cérebro faz. A beleza de poder acessar o trauma a partir do coração é que o coração não está em polaridade. E existem técnicas chamadas, por exemplo, de coerência coração-cérebro. Alguns dos seus convidados falaram sobre isso. Eu conheço meu irmão, doutor. Joe, ele e eu costumávamos ensinar juntos. Eu estava usando meus programas. Ele começou a usar seus programas. Foi muito bem sucedido. Ele levou isso anos-luz à frente. Onde estávamos trabalhando juntos no passado. Porque funciona. E quando você pode começar? Viver o trauma sem o julgamento, a polaridade de estar certo ou errado, ou a bondade. Como eles puderam fazer isso comigo? Ou fui traído? Ou como ela pôde fazer isso? Ou como ele pôde? Isso é o que nos mantém presos no trauma. Porque eles não entendem por que alguém poderia fazer algo tão ruim. Bem, isso é o ego. Isso é a emoção. Mas para curar não precisamos entendê-la. O que estamos fazendo é liberando-a. E a beleza do trabalho de respiração, a beleza do trabalho de coerência, é que você não precisa dizer nenhuma palavra. Você não precisa descrever isso para alguém. Você não precisa reviver isso. Porque toda vez que você revive esse trauma, o que você está fazendo é fortalecendo a rede neural que está retendo esse trauma. A maioria das pessoas, eu acho, está vivendo a vida com crenças de ser indignas, não amáveis, inadequadas, não boas o suficiente. Talvez eles se sintam valorizados em uma área de suas vidas, mas estejam completamente bloqueados em outra.